Chegou o dia de reagir a ele, Papa Francisco, que é algo que eu sabia que aconteceria mais cedo ou mais tarde, quando eu comecei a institucionalizar a prática de reacts de sexta-feira por aqui no nosso Teólogo Reage. A nossa ideia sempre é furar a bolha do evangelicalismo, né? Eu sou um protestante, eu sou um evangélico, e então é natural que em algum momento o personagem se tornasse o Papa Francisco, em especial, com as características que ele tem, que acabam gerando momentos que são muito propícios para que a gente reaja. E dessa vez, o Papa Francisco parece ter colocado um ateu no paraíso. Como que a gente reage diante de um cristão que está por aí salvando os ateus? Como que a gente faz isso? Em especial, eu me preocupo em dizer isso logo de cara, sendo eu um evangélico, um protestante reagindo ao Papa. Eu quero fazer isso com todo o respeito que eu sempre dispensei ao catolicismo aqui nesse canal. Esse canal não é um canal de apologética protestante, esse canal não é um canal que visa bater no católico. Aliás, a gente bate muito aqui no evangélico mesmo, né? Mas é evidente que, se eu sou protestante, eu tenho divergências em relação ao Papa, divergências de ordem teológica, divergências na maneira como a gente acredita que a Bíblia deve ser interpretada, divergências a respeito de como se vive a espiritualidade cristã, enfim, divergências. É por isso que eu sou protestante e o Papa é católico. Disso isso não, né? Dito isso, a gente vai fazer esse react com respeito, com carinho, e a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse react é um react de um teólogo, mas ele é menos sobre teologia do que ele é sobre a vida prática do cristianismo, a vida prática do seguir a Jesus, a vida prática do discipulado. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, o seu like, tudo isso é muito importante aqui para o canal e também faz com que você receba conteúdo teológico e bíblico nas suas recomendações aí do YouTube, porque é isso que a gente faz por aqui. A gente fala de Bíblia, de teologia. Às sextas-feiras a gente fala de Bíblia e de teologia, reagindo a algum conteúdo da internet. E hoje o papo é com ele, o papo é com o Papa, porque o Papa é pop, e a gente vai tratar aqui da popularidade do Senhor Francisco, do Papa Francisco, com todo respeito, Vossa Santidade, a partir de um vídeo que, cara, o vídeo vai falar melhor do que eu, então vamos colocar ele aqui já. Eu vou entrar aqui no vídeo, vamos botar ele desde o comecinho aqui e vamos começar a ver. É um vídeo de 2 minutos, eu acho que eu vou deixar ele rolando direto e depois eu vou falar sobre ele, tá? Vieni da me, Emanuele. Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto. Eu não sei se está vendo no celular, talvez a legenda ela não esteja assim tão clara, mas preste atenção no que o Papa está dizendo e tenta ler as legendas. Aliás, vou fazer o seguinte, vai, já que eu estou reagindo ao mesmo tempo, eu vou facilitar, eu vou narrando aqui. Então, o Papa está dizendo que aquilo que o garoto conversou com ele, o Papa perguntou se podia falar em público, o garoto deu a permissão, então o Papa vai falar em público sobre o que os dois conversaram. Di sì, per questo la dico poco
tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era um uomo bravo. Então, vocês entenderam, né? O garotinho perdeu o pai recentemente, um pai ateu, e que batizou, mesmo sendo ateu, os 4 filhos. Era um bom pai. È in cielo papà? Meu pai está no Ma céu? com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio ha un cuore di papà. Então, como o coração de Deus fica diante de um pai como esse? Deus tem um coração de pai. E davanti a un papà che, non credente, è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio Então, diante de um pai que não é crente, mas é capaz de, mesmo assim, valorizar o batismo a ponto de batizar seus 4 filhos, será que Deus afastaria este papai de si? sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero del tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Então, garoto, Emanuele, certamente Deus está orgulhoso do seu pai, porque é muito mais fácil você, sendo crente, batizar os filhos do que sendo não crente, batizar os filhos. Então, certamente Deus gostou muito disso. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Então, pode falar com o seu papai, pode rezar por ele, e essa é a mensagem do Papa, e essa é a coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar por aqui. Diante de situações como essa, pelo menos para nós evangélicos, protestantes, às vezes a gente comete um erro, e me parece um erro fatal, que é muito rapidamente saltar do episódio para as conclusões teológicas a respeito do episódio, sem avaliar o episódio da maneira como ele merece. O que eu estou querendo dizer aqui? Que salto é esse que o protestante e o evangélico dá? Cara, é analisar a resposta do Papa pura e simplesmente sem olhar o contexto daquilo que está acontecendo. Eu queria que a gente pensasse na seguinte coisa. Daqui a 20 anos, 30 anos, o garoto Emanuele, com um nome muito sugestivo, Deus conosco, talvez ele não se lembre da argumentação teológica que o Papa dispôs aqui para falar a respeito do seu pai. A argumentação teológica do tipo, olha, o que o seu pai fez é coisa de quem tem muito valor, porque para o cristão fazer isso é fácil. Ele, não crendo, fez. Será? E talvez nas entrelinhas aí o Papa queira dizer algo do tipo, será que ele não cria mesmo? Por que então batizar todos os 4 filhos? Talvez, a gente não sabe. E aí a nossa mente evangélica, ela é seduzida a ficar pensando nessa resposta que foi dada pelo Papa Emanuele. Mas daqui a 20 anos, esse garoto, Emanuele, com esse nome sugestivo, Deus conosco, Emanuel, talvez ele não se lembre do argumento do Papa. Talvez ele não se lembre da frase precisa do que o Papa disse. Talvez ele sequer se lembre com clareza
de como aquelas palavras foram ditas e como foi esse dia, o que ele comeu no café da manhã. Agora, daqui a 20 anos, o Emanuele vai lembrar de uma coisa. Eu senti a dor terrível de ser uma criança que perdeu o pai muito cedo. Naquele dia, o Papa me abraçou. Eu fui abraçado pelo Papa. Eu tenho certeza que esse garoto, em muitos jantares, em muitos almoços, talvez em ocasiões na adolescência, ou entre novos amigos na faculdade, alguém que o conhece fale algo assim para ele. Conta para eles do dia que o Papa te abraçou. Você abraçou o Papa? Não, eu não abracei o Papa. Eu fui abraçado. Eu fui abraçado, eu fui acolhido, eu fui recebido. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino, faça como eles, seja como um deles. E então o Papa aqui, ele está fazendo algo, e me parece, muito honestamente, que entre protestantes e católicos, muito da crítica que se faz ao Papa, da aversão que às vezes se tem a ele, muito daquilo que se condena esse Papa em especial, é oriundo meramente das posições políticas que ele tem, que ele carrega. Mas, pelo menos no testemunho público, nessas aparições, o que é pouco, eu sei, a gente conhece uma pessoa de verdade, é na intimidade, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de perda de paciência, ali que a gente conhece uma pessoa de verdade, não nas aparições públicas, mas pelo menos nas aparições públicas. Esse Papa dá demonstração atrás de demonstração de que ele está profundamente preocupado em refletir uma caminhada de Jesus Cristo. Eu posso discordar dele na teologia, eu posso não responder como ele responderia, eu posso pensar diferente daquilo que ele pensa, eu posso articular a fé de um modo que coloca em xeque aquilo que o Papa formula, ou mesmo que a fé católica elabora. Isso tudo pode acontecer. O que eu não posso é negar que um episódio como esse reflita a caminhada de Jesus. É muito parecido com a caminhada de Jesus. E vez após vez, fato após fato, episódio após episódio, o Papa dá mostras de uma preocupação contínua em demonstrar o que um discípulo de Jesus deveria fazer em cada uma dessas circunstâncias. A pessoa está em luto, a pessoa está em dor. O que eu faço, o que você faz, não é dar a resposta certa. É abraçar, é dar o ombro certo. É chorar junto. Porque isso é a resposta certa que a Bíblia diz para que a gente faça. Respostas corretas são importantes, sem sombra de dúvida. Eu não as estou eliminando. Mas eu insisto naquilo que eu tenho insistido tanto nesse canal. Entre as respostas certas, Jesus é extremamente enfático ao dizer que nós temos um compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que nós somos, e ao próximo como a nós mesmos. Então o abraço, ele faz parte disso. Ele é uma das expressões disso. Ah, Vitor, você está fazendo demais de um mero abraço. Não, figuras de liderança global, estadistas, o Papa é um chefe de Estado, elas geralmente são intocáveis. Elas se apresentam numa distância quase transcendental. A agenda deles é intocável.
A antecedência para se falar com eles é uma antecedência que não se mede. E cá está esse Papa numa proposta de agenda de escutar crianças, e diante de um relato tocante, a reação dele é aquilo que se espera de um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí talvez o evangélico mais radical, o protestante mais radical diga, não, mas o catolicismo é uma grande seita, ou quem sabe uma heresia, então o Papa não pode ser um seguidor de Jesus Cristo jamais, etc, etc, etc. Eu estou acostumado com esse tipo de argumentação. Se você é desses que carrega consigo esse tipo de argumentação, saiba que esse canal, ele não é assim. Esse canal, ele não é assim. Esse canal, ele é uma proposta ao diálogo com todo mundo. E a partir do texto bíblico tentar enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor. E quando eu tento enxergar esse episódio, eu não consigo enxergar algo ruim. Teria dito diferente do Papa? Sem sombra de dúvida, teria dito diferente do Papa. Sem sombra de dúvida, teria falado outras palavras. Afinal de contas, eu sou eu. O Papa é o Papa. Mas eu certamente, protestante que sou, não diria para o jovem Emanuele para falar com o seu pai que já faleceu. Não, fale com o seu pai que está nos céus, o nosso Senhor, o Pai, o Criador de todas as coisas do céu e da terra. Fale com o seu pai por meio de Cristo. Nem diria o Emanuele para rezar pelo pai que se foi. Como protestante que eu sou, também não diria isso. Agora, certamente eu teria que dizer a esse garoto o que eu sempre digo quando me perguntam se alguém está nos céus. O que eu sempre respondo é o seguinte: eu não recebi a comissão de ser porteiro dos céus. Eu recebi a comissão de pregar o caminho que leva até ele. Por meio de Cristo Jesus, a sua crucificação, a sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição, a graça que ele nos concede por meio disso e a fé que nos desperta. E então eu prego a mensagem desse caminho, que é para isso que eu fui comissionado. Agora, quem creu, quem não creu, quem Deus chamou para perto de si, quem ele não chamou, é algo de foro tão íntimo. Como eu poderia dizer, fulano está no céu, fulano não está? Eu estaria me colocando no papel de alguém não apenas que sabe de todas as coisas e que é onisciente, portanto, mas também que tem autoridade para determinar essas coisas. Dessa forma, o crente que rapidamente, diante de uma situação como essa, ele não se sensibiliza, e sem se sensibilizar, a primeira reação dele é perguntar se a teologia do Papa está correta e não se a prática do Papa foi correta, esse crente, ele se assemelha ao sacerdote e ao levita que passaram de largo diante do homem assaltado, diferentemente do samaritano, que tinha uma teologia bagunçada. Não tinha boa teologia do levita nem do sacerdote, mas tinha a prática. Mais que isso, o crente que diante disso rapidamente quer saber se as palavras do Papa estão teologicamente corretas, sem se sensibilizar nem se atentar para as atitudes do Papa Francisco aqui, ele é um crente idólatra de si mesmo, porque ele se alça à posição, esse crente, de ser onisciente,
e de deter a autoridade para salvar ou fazer perder um ser humano. E, portanto, esse evangélico protestante, esse cristão que, numa circunstância dessa, rapidamente, tudo que ele sabe fazer é verificar se aquela teologia está correta para saber quem vai para o céu, quem não vai. Rapidamente, esse cristão, ele está caindo num pecado, o pecado da idolatria. Porque ele está se colocando, sim, no lugar de Deus, que é o único que determina o destino final de qualquer pessoa que seja. E isso é para nós motivo de grande alegria, de que seja Deus a determinar isso. Porque só Ele sabe todas as coisas. Qualquer um de nós tomaria essas decisões baseados numa quantidade limitada de informações. Para Ele não há quantidade limitada de informações, Ele conhece tudo. Além disso, qualquer um de nós que tomasse esse tipo de decisão sobre quem é salvo e quem não é, certamente seria contaminado nessas decisões por aquilo que a gente costuma dizer que são os elementos noéticos da nossa queda. A gente não é bom. A gente não é bom. E sendo gente ruim, muitas vezes como nós somos, a gente também pensa errado. E pensando errado, a gente julga errado. E julgando errado, a gente toma decisões injustas. O destino final de alguém estar nas mãos de gente que nem tem acesso a todas as informações e que toma decisões injustas seria uma terrível notícia. A boa notícia é que quem toma decisão é Deus. E ai de mim querer tomar o lugar dele em qualquer momento, que dirá nesse. E, portanto, talvez diferente do Papa, se você me perguntar, tá, mas e o pai do menino? Eu vou dizer para você, não sei. Eu sei o que Deus fez por meio de Cristo para salvar os salvos. Eu sei o que é pregar o evangelho, o destino final de cada ser humano. Esse eu deixo o Criador do Universo tomar conta, porque não é da minha conta. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.